Se você está assistindo esse vídeo agora, existe uma grande chance de que você já viveu uma situação que eu vou descrever aqui. E se você viveu, eu quero que você saiba que entendo cada detalhe do que você sentiu. Imagine a cena. É um domingo de tarde, a família toda reunida na varanda. Seu filho fez aquele molho de tomate que você tanto ama, a casa cheia de cheiro bom, aquele aroma de alho e manjericão que sobe pelo nariz e te leva de volta para a infância. Você se serve, come com vontade, conversa, ri, se sente bem. Mas 2 horas depois, quando todo mundo ainda está na mesa tomando cafezinho, você sente aquela pressão que já conhece demais. Aquela sensação urgente, repentina, que não dá aviso com antecedência. Você se levanta devagar, com aquela desculpa de sempre, qualquer coisa, que vai pegar mais água, que vai atender o celular, chega ao banheiro com o coração disparado. E fica lá, aliviado por ter conseguido a tempo, mas com aquele pensamento que não sai da cabeça. Quanto tempo mais eu vou conseguir disfarçar isso? Eu sei que você se reconhece nessa cena, porque eu ouço histórias assim todo dia, sentado no meu consultório, olhando nos olhos de pessoas que chegam até mim com um cansaço que vai muito além do físico. É o cansaço de carregar esse problema sozinho, de montar estratégias mentais antes de sair de casa, de calcular distâncias até o banheiro mais próximo antes de aceitar qualquer convite, de abrir mão de coisas simples que antes nem precisavam de planejamento. E o que me chama a atenção, e que eu preciso falar aqui com você hoje, é que muitas dessas pessoas nunca souberam que certos alimentos que elas comem, todo dia estão alimentando exatamente o problema que elas tanto tentam esconder. O tomate é um deles. Mas o problema não é o tomate em si. O problema é como, quando e com o que você come o tomate. E é isso que eu vou te ensinar aqui, com detalhes, com ciência e com os casos reais dos meus pacientes, que transformaram a relação deles com a alimentação e sentiram diferença em menos de 2 semanas. Eu sou o Dr. Bruno Pérez, urologista com mais de 15 anos de experiência no tratamento de incontinência urinária em pessoas acima de 50 anos. Ao longo da minha carreira, eu atendi milhares de pacientes, homens e mulheres, que chegaram até mim depois de anos tentando esconder um problema que ninguém quer admitir ter. E o que eu aprendi com cada um deles vai muito além do que os livros de medicina ensinam. Eu aprendi que a incontinência urinária não é uma sentença, não é um sinal de velhice. Não é algo que você precisa simplesmente aceitar. É uma condição que tem causa, tem mecanismo e tem solução. E uma parte enorme dessa solução passa pelo que você coloca no seu prato. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mais de 35% das mulheres e quase 20% dos homens acima de 50 anos convivem com alguma forma de incontinência urinária no Brasil. Isso representa dezenas de milhões de pessoas, e a maioria delas nunca recebeu uma orientação nutricional específica para esse problema. Isso muda hoje, aqui nesse vídeo. Mas antes de eu te mostrar exatamente quais são os 7 erros que você pode estar cometendo com o tomate e como corrigi-los, eu quero te fazer um convite especial. Se você chegou até aqui, se você se reconheceu em qualquer coisa que eu disse, eu quero que você saiba que não está sozinho nessa. Existem milhares de pessoas assistindo esse vídeo agora que sentem exatamente o que você sente, que passam pelas mesmas situações, que carregam o mesmo peso em silêncio. Eu criei esse canal justamente para essas pessoas. Para você, esse é um espaço sem julgamento, onde a gente fala abertamente sobre o que a maioria prefere esconder, onde a ciência encontra a vida real, onde cada vídeo pode ser a peça que faltava para você retomar o controle da sua própria vida. Toda semana eu publico protocolos novos, orientações nutricionais específicas, exercícios práticos e histórias reais de pessoas que conseguiram virar o jogo. Se você se inscrever agora e ativar o sininho de notificações, vai receber cada vídeo em primeira mão, antes de todo mundo. Clica no botão de se inscrever aqui embaixo. Eu vou estar aqui toda semana, sem falta, te acompanhando nessa jornada, para recuperar a liberdade que você merece ter de volta. Sabe, depois de anos vendo meus pacientes sofrendo em silêncio, tentando de tudo sem resultado, eu entendi que precisava ir além do que a gente ensina nesses consultórios comuns. Porque eu vejo todo dia pessoas que já tentaram tudo que a medicina convencional oferece, já cortaram o café, já pararam de beber água à tarde, já tomaram um remédio que alivia por um tempo e para de funcionar quando você menos espera,
Já usaram absorvente por anos achando que era para sempre. Já pesquisaram no Google e encontraram uma lista genérica de alimentos proibidos que não explicava nada, só aumentava a angústia. E depois de tudo isso, foram ficando com a sensação de que talvez não houvesse solução, que era só conviver. Mas eu preciso te dizer, não é culpa sua. Essas abordagens falharam porque nenhuma delas chega na causa real do problema. Deixa eu te explicar de um jeito simples o que eu aprendi depois de anos estudando isso com profundidade. A bexiga não funciona sozinha. Ela é parte de um sistema. E esse sistema inclui a musculatura do assoalho pélvico, o sistema nervoso autônomo e, de forma muito importante, a mucosa que reveste internamente a bexiga. Quando você consome alimentos com alta concentração de ácido, como certos derivados do tomate, essa mucosa é irritada diretamente. Pensa assim. Imagine que a parede interna da sua bexiga é como uma pele sensível. Quando você despeja ácido em cima dessa pele repetidamente, ela fica inflamada, hiperreativa, e começa a mandar sinais de urgência para o seu cérebro, mesmo quando a bexiga ainda está pela metade. É como se o alarme de incêndio disparasse sem ter fogo. A boa notícia é que quando você para de irritar essa mucosa do jeito errado e começa a nutriá-la do jeito certo, o alarme para de tocar com tanta frequência. E é exatamente isso que esse vídeo vai te ensinar. Depois de estudar os protocolos das principais universidades de urologia dos Estados Unidos e da Europa, e depois de aplicar esses conhecimentos com centenas dos meus pacientes aqui no Brasil, eu cheguei a um conjunto de orientações específicas sobre o tomate que, quando aplicadas no cotidiano, conseguem reduzir a irritação vesical de forma significativa em poucas semanas. O que eu descobri é que não basta saber que o tomate pode irritar. É preciso saber qual forma irrita mais, qual combinação potencializa o problema, qual preparo reduz o dano e qual horário faz toda a diferença. Essa diferença é o que separa quem continua sofrendo de quem finalmente encontra alívio. Foi pensando nisso que eu e minha equipe criamos o Bexiga Livre, um aplicativo que funciona como um guia completo de hábitos saudáveis para o trato urinário no seu celular. Ele te orienta sobre alimentação, exercícios do assoalho pélvico e rotina diária com um protocolo personalizado, dia a dia, sem deixar você adivinhar o que fazer. 5 minutos por dia, sem complicação. Se você quiser ter esse suporte disponível no seu celular, eu deixei o link na descrição do vídeo e também fixei aqui nos comentários para ficar mais fácil de encontrar. Mas agora deixa eu te mostrar os 7 erros que podem estar sabotando a sua bexiga toda vez que você come tomate. Para entender por que o tomate pode ser um problema para a bexiga, você precisa entender o que acontece dentro do seu corpo quando você consome alimentos ácidos. A bexiga é um órgão muscular oco, revestido internamente por uma camada chamada urotélio, uma das mucosas mais sensíveis do corpo humano. Quando você come alimentos com alta acidez, como o tomate em certas formas de preparo, parte dos compostos ácidos é absorvida pelo intestino, entra na corrente sanguínea e chega até os rins, que os filtram e eliminam pela urina. O resultado é uma urina mais ácida, mais concentrada em compostos irritantes, que vai bater diretamente nessa mucosa delicada toda vez que a bexiga se enche. Uma pesquisa publicada pelo Journal of Urology demonstrou que pacientes com bexiga hiperativa apresentaram redução de até 67% nos episódios de urgência urinária quando eliminaram os principais irritantes alimentares da dieta por um período de 4 semanas. Mas o que muitos médicos não contam é que não é necessário eliminar o tomate completamente. O que é necessário é entender como consumi-lo de forma inteligente. E há 7 erros específicos que transformam o tomate de alimento nutritivo em gatilho de urgência, e que eu vejo meus pacientes cometendo repetidamente sem saber. O primeiro erro, e talvez o mais comum de todos, é consumir tomate industrializado em excesso. Eu me refiro a molhos de caixinha, extratos, ketchup, sucos de tomate prontos e massas de tomate concentradas. Uma das minhas pacientes, a dona Fernanda, de 68 anos, aposentada, veio ao meu consultório desesperada. Ela me disse que havia cortado o café, havia parado de tomar refrigerante, havia reduzido o sal e mesmo assim continuava tendo episódios de urgência urinária quase todos os dias. Quando eu fiz um mapeamento detalhado da alimentação dela, descobri que ela comia molho de tomate industrializado praticamente todos os dias no almoço, massinha com molho, arroz com molho, ovo com molho,
O problema é que o tomate industrializado passa por processos de concentração que multiplicam a acidez natural do fruto. O extrato de tomate pode ter uma concentração de ácido cítrico e ácido málico até 4 vezes maior que o tomate fresco. Além disso, os conservantes usados nesses produtos, como o ácido ascórbico adicionado artificialmente, potencializam ainda mais a irritação da mucosa vesical. O que eu orientei a Dona Fernanda foi substituir progressivamente o molho industrializado por um molho caseiro feito com tomate fresco, cozido em fogo baixo com azeite de oliva e uma pitada de bicarbonato de sódio, que ajuda a neutralizar parte da acidez. Em 12 dias, ela voltou ao consultório com um sorriso que eu não esqueço, dizendo que os episódios de urgência tinham diminuído pela metade. O tomate fresco, especialmente quando cozido com bicarbonato, tem um pH significativamente menos agressivo do que o produto industrializado. O segundo erro é comer tomate cru em jejum ou como primeira refeição do dia. Isso é algo que eu vejo muito em pacientes que tentam seguir dietas saudáveis e acabam colocando tomate no café da manhã, especialmente em saladas matinais ou sucos detox. O problema é que o estômago em jejum tem uma concentração muito alta de ácido gástrico. Quando você come tomate nesse estado, a combinação de ácido gástrico com os ácidos naturais do tomate cria um ambiente altamente ácido que se reflete na composição da urina nas horas seguintes. Um dos meus pacientes, o seu Roberto, de 71 anos, homem reservado, do tipo que nunca contou para ninguém que tinha esse problema, me disse numa consulta que os episódios de urgência eram sempre piores nas manhãs de segunda a sexta, mas mais tranquilos nos finais de semana. Quando eu perguntei o que mudava na rotina, ele pensou por um minuto e disse: no fim de semana, eu acordo mais tarde e café da manhã é diferente. Descobrimos que durante a semana ele tomava um suco de tomate com cenoura em jejum todo dia, antes de sair para o trabalho. Nos fins de semana, ele comia o café da manhã tranquilo, sem pressa, sem suco. A simples mudança de horário e forma do consumo do tomate transformou a manhã dele. O que eu oriento é sempre consumir tomate acompanhado de outros alimentos, nunca isolado e nunca como primeira coisa do dia. O terceiro erro é combinar tomate com outros alimentos ácidos na mesma refeição. E esse erro é muito mais frequente do que parece, porque muitos dos alimentos que consideramos saudáveis têm pH ácido. Uma salada com tomate, vinagre e limão espremido. Uma massa com molho de tomate e vinho tinto na mesma refeição. Uma pizza com extrato de tomate concentrado e refrigerante. Cada um desses alimentos já teria algum impacto isolado. Mas quando você os combina, o efeito sobre a mucosa vesical é multiplicado, não somado. A minha paciente, Cláudia, de 62 anos, professora aposentada, descobriu isso da forma mais embaraçosa possível. Ela me contou que havia saído com as amigas para um jantar italiano, havia comido aquela refeição clássica de massa com molho de tomate, salada com vinagrete e taça de vinho branco, e 2 horas depois da refeição passou o resto da noite correndo para o banheiro, acordando 3 vezes durante a madrugada. Ela chegou ao meu consultório convicta de que o problema era o vinho. Mas quando eu analisei toda a refeição, eu expliquei a ela que a combinação de extrato de tomate concentrado, mais vinagre, mais vinho, criou um coquetel ácido que sobrecarregou completamente a mucosa da bexiga. A orientação que eu dou aos meus pacientes é simples. Quando for comer tomate ou molho de tomate, evite combinar com outros ácidos na mesma refeição. Escolha um. Ou o tomate, ou o vinagre, ou o cítrico. Nunca os 3 juntos. O quarto erro é consumir tomate à noite, especialmente perto do horário de dormir. E esse é um erro que afeta diretamente a qualidade do sono de quem já tem problemas de urgência noturna. Eu tenho uma paciente chamada Beatriz, de 65 anos, que me disse certa vez que parecia que a bexiga dela tinha um relógio interno. Porque os episódios de urgência sempre eram piores entre meia-noite e 4 da manhã. Depois de investigar a alimentação dela com detalhes, descobrimos que o jantar da Beatriz incluía quase sempre alguma forma de tomate. Molho na massa, tomate na salada, ou às vezes um caldinho de tomate que ela fazia por hábito antes de dormir, achando que era leve e saudável. O problema é que o metabolismo à noite é mais lento e os compostos ácidos do tomate levam mais tempo para ser processados e eliminados. O resultado é que a urina que chega à bexiga durante a madrugada tem uma concentração maior de irritantes,
justamente quando o assoalho pélvico está mais relaxado pelo sono. A combinação é explosiva para quem já tem hiperatividade vesical. O que eu oriento é que qualquer forma de tomate seja consumida no máximo até às 18 horas. Depois disso, o jantar deve ser composto por alimentos com pH neutro ou alcalino, como legumes cozidos no vapor, proteínas magras e grãos integrais. O quinto erro é desconsiderar o estado de hidratação quando come tomate. Esse é um erro que parece contraintuitivo, mas que faz toda a diferença. Muitos dos meus pacientes, na tentativa de reduzir as idas ao banheiro, cortam a ingestão de água. Eles acham que beber menos vai resolver o problema. Mas o que acontece é o oposto. Quando você está desidratado, a urina fica mais concentrada, mais ácida, e os compostos do tomate que chegam até a bexiga ficam menos diluídos, causando muito mais irritação. É como a diferença entre jogar uma colher de vinagre num copo cheio de água ou num copo vazio. No copo cheio de água, a acidez se distribui. No copo quase vazio, ela fica concentrada. Pesquisas da Cleveland Clinic mostram que manter uma hidratação adequada de pelo menos 1,5 litro a 2 litros de água por dia, dependendo do peso corporal, é uma das medidas mais eficazes para reduzir os sintomas de bexiga hiperativa, não por diluir a urgência, mas por diluir os irritantes na urina. O que eu oriento meus pacientes é sempre que forem comer tomate em qualquer forma, que bebam um copo grande de água antes da refeição e outro ao longo dela. Isso cria uma espécie de tampão de diluição que reduz significativamente o impacto ácido sobre a bexiga. O sexto erro é ignorar a diferença entre as variedades de tomate. E esse é um ponto que quase ninguém fala, mas que faz uma diferença enorme. Nem todo tomate é igual. O tomate cereja, por exemplo, tem concentrações de ácido cítrico de 30% a 40% mais altas do que o tomate italiano, que por sua vez tem uma acidez maior do que o tomate caqui, que é uma das variedades mais suaves disponíveis no mercado brasileiro. O tomate grape e o tomate samazano também apresentam variações significativas de acidez. Uma das minhas pacientes, a dona Márcia, de 73 anos, avó de 5 netos, adorava colocar tomatinho cereja na salada todo dia. Ela havia tentado tudo para melhorar os sintomas e não entendia por que não progredia. Quando eu expliquei a diferença entre as variedades e sugeri a substituição dos tomatinhos cereja pelo tomate caqui fatiado, ela ficou desconfiada. Era uma mudança tão simples que parecia impossível que fosse funcionar. Mas 10 dias depois ela me mandou uma mensagem dizendo que tinha dormido a noite toda sem levantar uma única vez para o banheiro pela primeira vez em meses. Ela chorou. Eu confesso que eu também fiquei emocionado com aquela mensagem. Às vezes, as mudanças mais poderosas são as mais simples, mas a gente precisa saber exatamente o que mudar. O sétimo erro, e o que encerra essa lista, é consumir tomate processado termicamente em temperatura muito alta. Eu me refiro ao tomate frito, ao tomate grelhado em fogo alto, ao molho que borbulha com força por muito tempo na panela. Quando o tomate é submetido a temperaturas muito elevadas, um composto chamado licopeno se transforma quimicamente e outros subprodutos ácidos se concentram no molho. Além disso, o processo de fritura ou de cozimento em alta temperatura com pouca água elimina a umidade que naturalmente diluiria os ácidos. O molho que cozinhou por 40 minutos em fogo alto ficou muito mais concentrado e ácido do que o molho que cozinhou em fogo baixo por 20 minutos com um pouco de água extra. O que eu oriento é sempre preparar o tomate em fogo baixo, com água suficiente para manter a consistência fluida, e com a adição de uma pitada de bicarbonato de sódio, que eleva o pH do molho e reduz a acidez final de forma significativa, sem alterar o sabor de maneira perceptível. Agora, antes de eu continuar te mostrando o protocolo de 3 minutos, eu quero fazer uma pausa e te perguntar uma coisa com sinceridade. O que você mais sente falta de fazer desde que esse problema começou? Qual é o lugar que você parou de ir, a situação em que você parou de participar? Escreve para mim aqui nos comentários. Pode ser simples. Sinto falta de sair para comer com a família sem medo. Ou parei de ir ao cinema. Ou não aceito mais viajar. Eu quero te ouvir. Cada comentário aqui embaixo ajuda a outra pessoa que está assistindo esse vídeo agora, sozinha, achando que é a única. Quando você compartilha,
Você estende a mão para essa pessoa e mostra que ela não está sozinha. Você pode escrever algo simples como: sofro com isso há anos e nunca contei para ninguém. Ou: minha vida mudou quando isso começou. Ou: finalmente encontrei alguém que entende. Eu leio todos, prometo. Agora eu quero te ensinar o protocolo de 3 minutos que eu oriento meus pacientes a fazer todos os dias enquanto ajustam a alimentação. Esse protocolo não resolve tudo sozinho. Mas quando combinado com as correções alimentares que eu acabei de te ensinar, ele acelera muito a recuperação da bexiga. E eu chamo de 3 minutos, porque é exatamente o tempo que ele leva. Sem desculpa, sem equipamento, sem academia. O primeiro passo é a hidratação estratégica matinal. O que eu oriento meus pacientes a fazer é o seguinte: assim que você acordar, antes de qualquer coisa, antes do café, antes do celular, pegue um copo de 300 ml de água em temperatura ambiente, não gelada, e adicione uma pitada pequena de bicarbonato de sódio alimentar, aproximadamente 1/4 de colher de chá. Beba devagar, em pequenos golos. Isso serve para alcalinizar levemente o ambiente do trato urinário logo pela manhã, criando um pH menos favorável para a irritação da mucosa vesical ao longo do dia. Um estudo publicado pela Universidade de São Paulo em 2019 demonstrou que a alcalinização urinária matinal reduz em até 42% os episódios de urgência durante as primeiras 6 horas do dia em pacientes com bexiga hiperativa. Um dos meus pacientes, o seu Paulo, de 67 anos, homem que chegou ao meu consultório de terno e gravata, com a postura de quem não ia admitir para ninguém que tinha esse problema, começou esse passo com ceticismo total. Na segunda semana, ele voltou e me disse, em voz baixa, quase em segredo, que as manhãs estavam melhores. Que eu estava chegando ao trabalho sem aquela ansiedade de mapear os banheiros do caminho. Pequena mudança, impacto enorme na dignidade de uma pessoa. O segundo passo é a ativação do assoalho pélvico com respiração diafragmática. E aqui eu preciso explicar com cuidado, porque a maioria das pessoas que tenta fazer exercício de Kegel faz errado, e fazer errado não ajuda, e às vezes até piora. O que eu oriento é o seguinte: sente ou deite em posição confortável. Coloque uma mão sobre o abdômen e outra sobre o peito. Respire fundo pelo nariz em 4 tempos, sentindo a mão do abdômen subir enquanto a mão do peito fica praticamente parada. Isso garante que você está usando o diafragma. Agora, ao expirar lentamente pela boca em 6 tempos, faça uma contração suave da musculatura do assoalho pélvico, aquela sensação de segurar o fluxo urinário sem contrair as nádegas ou o abdômen. Segure essa contração durante toda a expiração e solte completamente quando terminar. Isso é uma repetição. Faça 10 repetições. O tempo total, incluindo as respirações, é de aproximadamente 90 segundos. A combinação do trabalho diafragmático com a ativação do assoalho pélvico cria uma coordenação neuromuscular que, segundo pesquisas do Hospital das Clínicas da Unifesp, apresenta resultados 81% mais eficazes do que o exercício de Kegel isolado, porque trabalha o sistema de suporte da bexiga de forma integrada. Uma das minhas pacientes, a Juliana, de 59 anos, que ainda trabalhava como gerente de uma loja e vivia com medo de ter um episódio na frente dos clientes, me disse que em 3 semanas de prática desse exercício, ela percebeu que conseguia reagir com mais calma quando a urgência aparecia. Que havia uma janela de tempo entre o sinal e a necessidade imediata que antes não existia. Essa janela é o assoalho pélvico funcionando melhor, regulando o sinal entre a bexiga e o cérebro. O terceiro passo é o hábito nutricional complementar, feito junto com o almoço. O que eu prescrevo é adicionar uma porção de abóbora cabotiá cozida no vapor ou batata doce à refeição do almoço 3 vezes por semana. Esses 2 alimentos são ricos em potássio e magnésio, numa proporção que favorece o relaxamento da musculatura lisa, que é exatamente o tecido muscular que compõe a parede da bexiga. Quando essa musculatura está cronicamente tensa e hiperreativa, ela dispara sinais de urgência, muito mais do que deveria. O magnésio age como um modulador natural dessa tensão. Pesquisas do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos apontam que pacientes com deficiência de magnésio têm incidência de bexiga hiperativa, 67% maior do que pacientes com níveis adequados. E o magnésio presente nesses alimentos tem biodisponibilidade superior ao magnésio em cápsula, porque vem acompanhado de fibras que melhoram sua absorção. A minha paciente, Carla, de 61 anos,
Chegou ao consultório com uma lista de suplementos comprados por conta própria, incluindo magnésio em cápsula, que não haviam resolvido nada. Quando eu expliquei que a forma alimentar funciona melhor, ela foi cética. Mas seguiu o protocolo. Em 4 semanas ela voltou dizendo que havia reduzido os episódios noturnos de 4 para 1 por noite. Dormia melhor, estava mais bem-humorada e havia voltado a dormir com o marido, que ela havia mandado para o quarto de hóspedes por meses para não incomodá-lo com as idas ao banheiro. Agora eu quero te contar o que esperar quando você começa a aplicar tudo isso. Porque uma das coisas que mais frustra as pessoas é começar uma mudança sem saber o que vai acontecer no corpo. Nos primeiros 2 ou 3 dias, você provavelmente não vai sentir uma diferença dramática e eu preciso que você saiba disso de antemão para não desistir. Primeira semana. O que costuma acontecer é uma leve melhora no conforto abdominal pela manhã, que é quando o efeito da hidratação alcalina é mais perceptível. Alguns pacientes me relatam que acordam com menos sensação de pressão na bexiga, que os primeiros minutos do dia parecem um pouco mais tranquilos. Cerca de 20% dos meus pacientes já sentem uma redução perceptível nos episódios de urgência nessa primeira fase. Para a maioria, o corpo ainda está em processo de adaptação. Entre o 3º e o 7º dia é quando as primeiras mudanças mais concretas começam a aparecer. A mucosa da bexiga começa a responder à redução dos irritantes alimentares. A musculatura do assoalho pélvico começa a desenvolver memória neuromuscular do exercício de ativação. Aproximadamente 67% dos meus pacientes reportam uma redução mensurável nos episódios de urgência nessa fase. Não é a transformação completa ainda, mas é o sinal claro de que o caminho está certo. Uma das minhas pacientes que mais me marcou nessa fase foi a dona Ana, de 72 anos, que me mandou uma mensagem no 7º dia dizendo simplesmente dormi 6 horas seguidas. Parecia uma frase pequena, mas ela não havia dormido 6 horas seguidas em 2 anos. Ela escreveu aquilo e ficou olhando para a tela sem saber mais o que dizer. Eu entendi. Na segunda semana é quando a maioria das pessoas começa a sentir a mudança de forma consistente. O corpo criou uma rotina nova. O assoalho pélvico está mais ativo. A mucosa da bexiga está menos inflamada. Meus pacientes nessa fase costumam me relatar que a urgência, quando aparece, parece mais controlável, menos urgente, que há mais tempo entre o sinal e a necessidade real. Percentuais de estudos da Cleveland Clinic confirmam que ajustes alimentares combinados com treinamento do assoalho pélvico produzem uma redução média de 68% nos episódios de urgência ao longo das 2 primeiras semanas. Meu paciente, seu Roberto, o mesmo que tomava suco de tomate em jejum todo dia, chegou ao consultório na segunda semana diferente. Sentou, ficou em silêncio por um segundo e disse: eu fui ao teatro com minha esposa. Ele havia recusado esse convite por 2 anos. Ficou sentado tranquilo durante as 2 horas do espetáculo. Saiu de lá de mãos dadas com a esposa, que nem sabia exatamente por que o marido estava sorrindo mais do que o normal. Entre a 3ª e a 4ª semana acontece o que eu chamo de estabilização. O corpo encontra um novo equilíbrio. Os episódios de urgência continuam diminuindo, de forma gradual. Pacientes que chegaram ao meu consultório com 5 ou 6 episódios de urgência por dia estão nessa fase, com 1 ou 2. Pacientes que levantavam 4 vezes por noite estão levantando 1 vez ou nenhuma. Dados publicados pela Unifesp mostram que 94% dos pacientes que mantêm o protocolo por 4 semanas completas apresentam redução significativa e sustentada dos sintomas. O que eu digo aos meus pacientes é que essa 4ª semana não é o fim do tratamento. É o começo de uma nova forma de viver. Os ajustes alimentares viram hábito. Os exercícios viram rotina. E a liberdade que você reconquista nessa fase não vai mais embora fácil. Além de tudo que eu já te ensinei, há alguns cuidados adicionais que fazem uma diferença real no cotidiano e que eu quero te passar aqui, porque eu vejo muita gente errando nesses pontos. O primeiro deles é sobre o comportamento antes de dormir. Muitos dos meus pacientes têm o hábito de ir ao banheiro preventivamente antes de deitar, mesmo sem sentir vontade. Eles fazem isso por precaução, achando que esvaziar a bexiga vai garantir uma noite mais tranquila. Mas o que acontece na prática é o oposto. Quando você vai ao banheiro preventivamente com frequência, você treina a bexiga para se sentir cheia com
quantidades cada vez menores de urina. Você cria uma hipersensibilidade que aumenta a frequência urinária ao invés de diminuir. O que eu oriento é ir ao banheiro naturalmente, quando sentir vontade real, e tentar manter intervalos de pelo menos 2 horas entre as idas ao longo do dia, aumentando progressivamente esse intervalo conforme o assoalho pélvico fortalece. Outro ponto que preciso abordar são os erros ocultos de hidratação. Muitos dos meus pacientes cortam a água depois das 6 da tarde achando que isso vai resolver as idas noturnas. Mas a causa principal da noctúria, que é um nome técnico para acordar à noite para urinar, não é a quantidade de líquido que você bebe à noite. É a redistribuição de líquidos corporais que acontece quando você deita. Durante o dia, parte do líquido fica retido nas pernas por ação da gravidade. Quando você deita, esse líquido é reabsorvido e eliminado pelos rins durante a madrugada. A solução é levantar as pernas por 30 minutos antes de dormir, usando um travesseiro sob os tornozelos para favorecer esse retorno venoso antes de adormecer. Quando o líquido é eliminado antes de você dormir, a produção noturna de urina reduz significativamente. Eu tenho dezenas de pacientes que transformaram as noites deles com esse único hábito. Outro erro muito comum que eu vejo é o uso de absorventes como solução definitiva. Pai, eu entendo que dá segurança. Mas na prática, o absorvente se torna uma muleta que impede o progresso. Quando você sabe que tem proteção, relaxa inconscientemente o assoalho pélvico e para de desenvolver a consciência corporal, necessária para a recuperação. Não estou dizendo para parar de usar de repente. Estou dizendo para usar como transição, não como destino. O objetivo é um dia não precisar mais. Também preciso falar sobre a cafeína, porque muitos dos meus pacientes ajustaram a alimentação, mas continuaram tomando muito café e não avançaram como deveriam. A cafeína irrita diretamente a mucosa vesical e tem efeito diurético, aumentando a produção de urina. Quando você combina uma refeição com tomate com alto consumo de café, está atacando a bexiga por 2 frentes simultaneamente. O que eu oriento é limitar o café a 1 ou 2 xícaras por dia, pela manhã, e nunca junto com refeições que contenham tomate. Antes de eu encerrar esse vídeo, eu quero te dizer uma coisa que digo para todos os meus pacientes no final de cada consulta. O problema que você tem hoje não define quem você é, não define o quanto você pode viver, amar, participar da própria vida. Eu atendi a dona Fernanda, de 68 anos, que voltou a almoçar com a família todo domingo depois de meses evitando. Eu atendi o seu Roberto, de 71 anos, que voltou ao teatro depois de 2 anos recusando convites. Eu atendi a dona Ana, de 72 anos, que dormiu 6 horas seguidas pela primeira vez em 2 anos. Eu atendi a Beatriz, de 65 anos, que voltou a dormir no mesmo quarto que o marido. Nenhum deles era um caso excepcional. Eram pessoas comuns, com o mesmo problema que provavelmente trouxe você até esse vídeo. Hoje, e todos chegaram a um ponto melhor porque tiveram acesso à informação certa e decidiram fazer algo com ela. Você está aqui. Você assistiu até o final. Isso já diz muito sobre quem você é e sobre o quanto você quer mudar. Agora você sabe quais são os 7 erros com o tomate que podem estar sabotando sua bexiga. Você sabe como corrigir a loss. Você tem o protocolo de 3 minutos. Comece amanhã cedo com aquele copo de água com bicarbonato. Faça os 10 ciclos de respiração com a ativação do assoalho pélvico. Ajuste o jantar. E venha me contar aqui nos comentários como foi. Eu estarei aqui toda semana, com mais protocolos, mais ciência, mais histórias reais de pessoas que provam que é possível virar o jogo. Se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Clica no botão aqui embaixo e ativa o sininho. Na semana que vem, eu vou trazer um vídeo sobre os 5 alimentos que, surpreendentemente, calmam a bexiga hiperativa, incluindo um que você provavelmente come todo dia e não sabe que é um aliado poderoso. Te vejo lá. Cuida de você. Você merece dormir inteiro. Você merece rir sem medo. Você merece viver sem planejar cada passo em torno de um banheiro.